causa o pigarro? Aquela sensação que tem alguma coisa escorrendo, aquele bichinho do ran-ran que você toda hora tem que pigarrear. Por que será que você tem isso? Nesse vídeo eu quero explicar para você o que causa o pigarro e por que pode ser o motivo pelo qual você está assim. Eu sou a doutora Sabina Farnese, eu sou médica laringologista e esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos aqui muito interessantes falando de otorrinolaringologia e voz. Então vem comigo descobrindo tudo. O que causa o pigarro? Vem comigo! Nessa série de vídeos, eu quero explicar para vocês um pouquinho as causas de alguns males que podem estar interferindo aí com a sua voz ou com a sua saúde. Então, começando falando do pigarro, o pigarro, o que ele é? O pigarro é uma secreção. Essa secreção, ela brota, ela provém de alguma localização, ela não está ali à toa. Então, no nosso organismo é assim que as coisas funcionam. Como funciona? Se algo está inflamado, ele começa a ter uma secreção que começa a ser produzida. Por que essa secreção? Qual o motivo dessa secreção? Então, a gente tem que ir lá para trás e entender um pouquinho do processo inflamatório. Quando existe algum agressor na nossa mucosa, aqui um pouquinho mostrando para vocês aqui o Robson, vocês já conhecem aqui do canal, nosso bonequinho. Então, aqui mostrando para você como é aqui, dentro do seu nariz, dentro da sua garganta e aqui nas suas pregas vocais. Quando essa mucosa que reveste o nariz, quando reveste a faringe, a laringe, quando ela fica inflamada, ela começa a produzir essa secreção. Como ela fica inflamada? Ela fica inflamada quando um agente agressor, ele entra, ele atinge aquela localização. Existem alguns agentes agressores que podem estar nessa localização gerando inflamação. Alguns do pigarro são bastante interessantes, porque os pacientes não entendem muitas vezes como que esse agressor pode inflamar essa região, se não é costume que isso aconteça e que cause pigarro. Então, eles não entendem. Então, o pigarro, ele pode ser como? Qual é esse agressor que pode gerar o pigarro? Primeiro de tudo, para que exista um processo inflamatório, concordamos que tem que ter um agressor. Quais são os agressores, doutora Sabrina? Qualquer coisa que atinja essa mucosa e que cause agressão. Exemplo, o exemplo clássico aí, que muitos pacientes até, eles discutem, brigam com a gente porque eles não entendem, é a questão do refluxo. O que acontece com o refluxo? O refluxo é exatamente isso. Aqui nessa região, aqui atrás fica o esôfago. Então, quando o conteúdo ácido que tem dentro do estômago atinge o esôfago e volta, ele volta refluindo aqui, ó, nessa região. Na região da laringe, tá? Aqui onde estão as suas pregas vocais, e na região da faringe. Então, essa mucosa começa a brotar uma secreção, ela começa a ficar inflamada, porque o conteúdo é ácido. Ou porque o conteúdo é estranho àquela região e ela começa aí a gerar esse processo inflamatório. O processo inflamatório, ele gera a gente chama de hiperemia, que é a vermelhidão. Aquela região fica vermelha, ela pode ficar edemaciada ou inchada, ela fica inchada, e as células daquela localização começam a secretar muco, secretar essa secreção que é bastante incômoda. Da mesma maneira que acontece com o refluxo, acontece também quando a gente tem uma infecção de via aérea. Então, quando um agente agressor, um vírus, por exemplo, aconteceu muito isso no Covid, pessoal, as pessoas tinham muito esse pigarro, tinham muito essa descarga posterior, essa que fica gotejando, era muito comum no Covid, porque o vírus do Covid fazia isso, ele inflamava essa mucosa, ele atingia o nariz, ele atingia essa região do nariz, atingia a faringe, a laringe e também os pulmões. E ele fazia o quê? O paciente começava a ficar com esse inchaço, essa vermelhidão, tinha dor de garganta e começava a brotar uma secreção. Isso era comum no vírus do Covid. Então, um vírus pode fazer isso. Um episódio de gripe pode ser causa de pigarro. Outro agente agressor pode ser o alérgeno. O que é um alérgeno?
Um alérgeno é uma substância, normalmente uma proteína, alguma coisa que vem de fora e causa uma reação inflamatória no seu organismo que não era para causar. Então, algumas pessoas, elas não têm reação a esses alérgenos, mas algumas pessoas têm. Então, nós dizemos que essa pessoa é alérgica a alguma coisa. Tem umas que são alérgicas à poeira, tem umas que são alérgicas aí à barata, tem uns que são alérgicos a pelo de animais. Então, cada paciente tem as suas, peculiaridades. Então, esses alérgenos, eles geram isso, eles geram uma inflamação, um processo inflamatório. E aí, começam essas células a secretarem muco, e aí vem o pigarro. Então, a alergia é uma causa também de secreção e de pigarro. Outra situação é o quê? Que eu sempre boto nos meus posts para que vocês saibam. É também a rinite. A rinite, que é normalmente, a maior parte das vezes é uma reação alérgica, a rinite também acontece a secreção. E na sinusite. Então, a sinusite também pode ter pigarro. Por quê? Porque o pus, a secreção purulenta que brota da região aqui, nasal, essa região aqui começa a secretar pus. E esse pus começa a atingir essa região. Quando ele atinge essa região, o paciente pigarreia. Por quê? Fica aqui uma secreção presa. Então, a sinusite pode gerar pigarro. E a mais comum que gere pigarro é a sinusite crônica. Por quê? Porque o paciente já está meses com isso. Essa secreção que fica ali, puf, 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 gera um processo irritativo. O paciente, além de ter esse pigarro, pode ter tosse também. Então, esses agentes agressores, eles podem sim causar pigarro e podem também causar tosse, alguns deles. Então, doutora Sabrina, agora eu quero saber como é que eu fico bom disso. Eu não aguento mais sofrer com tanto pigarro. Não é uma fórmula de bolo, tá, pessoal? Não é uma fórmula de bolo. No meu consultório, o que eu faço quando o paciente tem queixa de pigarro? Eu faço nada mais, nada menos, eu vou lá e faço alguns exames, além da história do paciente ser muito importante, também faço alguns exames. Outra causa de pigarro que eu esqueci, eu vou falar agora, é a questão quando você usa a voz de maneira errada. Isso também é uma causa de pigarro. Por quê? Porque quando você fala, você usa suas pregas vocais, mas você também usa todo esse trato aqui, que a gente chama de trato vocal. Se você grita, se você usa a voz errado, se você canta errado, você pode gerar um processo inflamatório traumático nessa região. Então, o trauma é outra causa de pigarro. Por quê? Porque o trauma gera um processo inflamatório nessa região e vai ter secreção. Então, os pacientes que cantam e não têm apoio, não têm técnica para cantar, não têm ensino, cantam de maneira errada, abusam, às vezes bebem bebida alcoólica para cantar, que aí anestesia tudo e faz mais esforço ainda, ou muitas vezes os pacientes também que fumam. Outra situação que gera muito pigarro é o tabagismo, pessoal. Isso aí eu sempre falo nos meus vídeos, alertando vocês a cessarem o tabagismo, porque o tabagismo faz isso. Ele gera um processo inflamatório nessa região. Quando você fuma, quer seja cigarro eletrônico, quer seja cigarro, quer seja maconha, o que seja, essa fumaça, ela vai atingir essa região e vai haver um processo inflamatório. Por isso que, normalmente, os pacientes que fumam, você já sabe que fuma, por o pigarro, aquele pigarro constante, aquele paciente com aquela tosse constante, você já sabe que esse paciente fuma. Então, como eu vou melhorar? Como é que eu vou saber? Como eu tinha explicado a vocês, no meu consultório eu procuro, além da história clínica, de atender, conversar bastante com o paciente, eu costumo examinar ele por completo. Examinar para ver de onde pode estar vindo esse pigarro. Então, assim, pacientes, a questão pulmonar, a questão também dessa árvore traqueobrônquica, também daqui da faringe, da laringe, essa questão do nariz. Então, eu estou sempre fazendo essa investigação e eu tenho alguns exames no meu consultório que eu costumo utilizar com uma câmera bem fininha, que a gente consegue ir lá e ver para ver de onde esse pigarro está vindo. Então, isso auxilia bastante. O médico vai solicitar os exames aí que você precisa para que você fique melhor, mas não é uma questão tão fácil, porque primeiro, como eu disse para vocês, tem que saber a causa do pigarro. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de curtir aqui, Se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus. E vai passar aqui para vocês, como passa aí em todo o vídeo, os contatos das minhas consultas online presenciais aqui no Rio de Janeiro, Otto Voice Medical Center na Barra da Tijuca. Vai lá, manda um WhatsApp, marca com a Paulinha, eu posso te atender até no Brasil inteiro de forma online presencial no meu espaço. Pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. A Otto Voice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz.
Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da AutoVoice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.